Esparta invencível versus realidade, a cidade que só perdeu. Você já ouviu falar de Esparta como a cidade invencível? Aquela imagem dos 300 guerreiros perfeitos, a máquina de guerra imbatível, a sociedade militarizada que dominava toda a Grécia? Pois bem, prepare-se para ter essa ilusão completamente destruída. A verdade sobre Esparta é tão diferente do mito que parece até piada. E sabe o que é mais interessante? Essa história tem tudo a ver com várias narrativas da Bíblia que também foram distorcidas ao longo do tempo. O mito que todos acreditam. Filmes, séries, livros e jogos venderam uma versão romantizada de Esparta. Guerreiros invencíveis desde o nascimento, treinados para serem máquinas de matar. Uma sociedade perfeita baseada na disciplina militar. A Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos teriam enfrentado milhões de persas, virou símbolo de coragem e resistência. Mas aqui está a verdade inconveniente. Esparta perdeu praticamente todas as guerras importantes da história. Sim, você leu certo. A invencível Esparta tem um histórico de derrotas que envergonharia qualquer nação que se diz guerreira. As derrotas que ninguém conta. Vamos começar pela famosa Batalha das Termópilas. Todos celebram a vitória moral dos 300 espartanos. Mas espera, eles perderam. Foram completamente massacrados. Os persas passaram por cima deles e invadiram a Grécia. Chamar isso de vitória é como comemorar um time que perdeu de 10-0, mas lutou com garra. E não para por aí. Vamos à lista de vergonhas. Leuctra, 371 a.C. Esparta foi humilhada por Tebas. A invencível falange espartana foi destroçada. Sua hegemonia sobre a Grécia terminou em uma única tarde. Dezenas de milhares de guerreiros perfeitos foram massacrados por uma cidade que nem era considerada potência militar. Mantineia, 362 a.C. Outra derrota constrangedora. Esparta continuou perdendo relevância. Celásia, 222 a.C. Esparta foi invadida e conquistada pela Liga Aqueia. Isso mesmo, a cidade inexpugnável foi tomada por uma coalizão de cidades gregas que nem eram conhecidas por poderio militar. Domínio romano. Quando Roma chegou, Esparta já estava tão irrelevante que nem precisou de grande esforço para ser absorvida. Esparta virou uma atração turística para romanos ricos que queriam ver os descendentes dos gloriosos guerreiros fazendo performances patéticas. A sociedade em colapso permanente. Mas as derrotas militares são só a ponta do iceberg. A verdadeira tragédia de Esparta estava na sua estrutura social completamente disfuncional. População em queda livre. O sistema espartano era tão cruel e ineficiente que eles literalmente não conseguiam manter sua população. De cerca de 8.000 cidadãos espartanos no auge, caíram para menos de 1.000 em poucos séculos. Isso sem nenhuma guerra genocida. Eles simplesmente implodiam por dentro. Economia inexistente. Esparta proibia seus cidadãos de trabalhar ou comerciar. Tudo dependia de uma massa enorme de escravos, ilotas, que eram brutalmente oprimidos. O resultado? Zero desenvolvimento econômico, zero inovação, zero progresso. Enquanto Atenas florescia em arte, filosofia e ciência, Esparta estava estagnada na idade da pedra mental. Paranoia constante. Os espartanos viviam com medo dos próprios escravos. Tinham que declarar guerra aos ilotas todo ano só para poder matá-los legalmente sem ofender os deuses. Jovens espartanos faziam rituais de assassinato de escravos como treinamento. Isso não é sociedade guerreira, é psicopatia institucionalizada. Mulheres em situação absurda. Enquanto o mito fala de mulheres espartanas fortes, a realidade é que elas eram obrigadas a ter filhos com múltiplos homens para tentar aumentar a população. Eram propriedade reprodutiva do Estado. Como o mito foi criado? Aqui está a parte fascinante. O mito de Esparta foi criado muito depois de Esparta ser relevante. Foi uma operação de propaganda póstuma, das mais eficientes da história. Plutarco, este escritor romano, vivendo séculos depois, romantizou Esparta como crítica à decadência romana. Ele inventou e exagerou histórias para criar um ideal impossível. É como se alguém em 2025 escrevesse sobre um país que nunca visitou, já destruído há 500 anos, inventando detalhes para fazer um ponto político. Os próprios espartanos eram mestres em propaganda. Falavam pouco, o famoso estilo lacônico, o que criava uma aura de mistério. Controlavam a narrativa porque não deixavam estrangeiros visitarem livremente. É fácil manter uma reputação quando você controla a informação. Admiradores autoritários.
Ao longo da história, regimes autoritários amaram Esparta. Os nazistas, por exemplo, eram obcecados pelo modelo espartano de eugenia e militarismo. Quando ditadores adoram seu modelo de sociedade, é um sinal vermelho gigante. A conexão bíblica que ninguém vê. Agora chegamos ao ponto crucial. Por que essa história está conectada com narrativas bíblicas polêmicas? Porque a Bíblia está cheia de histórias que foram romantizadas, distorcidas ou mal compreendidas exatamente como Esparta. Deixe-me explicar. Davi e Golias, a história clássica do fraco vencendo o forte. Mas historiadores modernos apontam que Davi tinha uma arma de longo alcance, funda, extremamente eficaz contra um guerreiro pesado. Não foi milagre, foi vantagem tática. A narrativa foi romantizada para criar um símbolo de fé, o Êxodo. A arqueologia moderna não encontra evidências de 2 milhões de hebreus vagando pelo deserto por 40 anos. A história provavelmente mistura eventos reais menores com simbologia teológica. Isso diminui a mensagem espiritual? Não necessariamente, mas revela como narrativas são construídas. As muralhas de Jericó. Arqueólogos mostram que Jericó não tinha muralhas na época descrita no livro de Josué. A cidade estava praticamente abandonada. A história pode ser uma lembrança distorcida de eventos muito anteriores ou posteriores. O massacre dos cananeus. Josué descreve genocídios completos ordenados por Deus, mas evidências arqueológicas mostram continuidade cultural, não extermínio. Isso sugere que as narrativas foram dramatizadas para fins teológicos. Sansão, a história do homem superforte que mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento, é obviamente exagerada. Provavelmente havia um guerreiro real por trás, mas a história foi inflada ao estilo dos heróis gregos mitológicos. Por que criamos e acreditamos em mitos? Tanto Esparta quanto várias narrativas bíblicas nos ensinam algo fundamental sobre a natureza humana. Adoramos mitos que confirmam nossas crenças. Precisamos de heróis. Queremos acreditar que existiram pessoas ou sociedades perfeitas. Isso nos dá esperança de que também podemos alcançar grandeza. Simplificamos a complexidade. A realidade é complicada, cheia de nuances e contradições. Mitos oferecem narrativas simples e satisfatórias. Confirmação de viés. Se você quer justificar militarismo, vai amar Esparta. Se quer justificar fé, vai romantizar histórias bíblicas. Escolhemos as versões que sustentam nossa visão de mundo. Poder da repetição. Uma mentira repetida 1000 vezes não vira verdade, mas vira crença popular. Esparta é invencível, porque todo mundo repete isso, não porque seja verdade. O que realmente aconteceu em Esparta? A verdade sobre Esparta é tragicamente simples. Foi uma sociedade militarizada que sacrificou tudo. Economia, cultura, crescimento populacional, inovação, no altar do militarismo. E ainda assim, perdeu as guerras importantes. Seu sucesso inicial veio de circunstâncias geográficas favoráveis e brutalidade extrema contra uma população escrava numerosa. Quando enfrentaram adversários de verdade com melhores táticas, como Tebas e o general Epaminondas, foram destruídos. A lição é clara. Militarismo excessivo não cria sociedades fortes. Cria sociedades frágeis, paranoicas e condenadas à irrelevância. Enquanto Atenas, com todas suas imperfeições, nos deu Sócrates, Platão, Aristóteles, a democracia, o teatro, a filosofia ocidental e incontáveis contribuições à civilização, o que Esparta nos deu? Um mito vazio de guerreiros que não eram tão bons em guerrear assim. A lição para hoje. O caso Esparta nos ensina a questionar narrativas populares. Quando algo é apresentado como perfeito ou invencível, desconfie. Quando uma história parece simples demais, investigue. Isso não significa se tornar cínico ou descartar tudo. Significa desenvolver pensamento crítico. Você pode apreciar as mensagens da Bíblia, mesmo reconhecendo que algumas histórias são simbólicas ou exageradas. Pode admirar momentos genuínos de coragem espartana sem comprar o mito da invencibilidade. A verdade é sempre mais interessante que o mito. Atenas, com todas suas contradições, democracia que excluía mulheres e escravos, imperialismo brutal, condenação de Sócrates, ainda assim criou as fundações do pensamento ocidental. Essa complexidade é real e fascinante. Da mesma forma, as histórias bíblicas têm valor espiritual e moral, mesmo quando não são literalmente históricas. A mensagem de compaixão, justiça e transcendência não depende de cada detalhe ser factualmente preciso. A maior derrota de Esparta.
Sabe qual foi a maior derrota de Esparta? Não foi Leuctra, não foi a irrelevância romana. Foi criar gerações de guerreiros que não sabiam fazer mais nada além de lutar em uma sociedade incapaz de se adaptar, crescer ou contribuir com algo duradouro à humanidade. Eles ganharam algumas batalhas, mas perderam o jogo da civilização. Enquanto outras cidades gregas influenciam o mundo até hoje através de ideias, arte e filosofia, Esparta é só uma marca de filmes de ação e academias de CrossFit. É uma lição sobre o que acontece quando uma sociedade escolhe força bruta sobre sabedoria, militarismo sobre cultura, propaganda sobre realidade. O paralelo moderno. Vivemos em uma era de mitos modernos, países que se dizem invencíveis, líderes que se apresentam como infalíveis, narrativas que simplificam realidades complexas. A história de Esparta deveria ser um alerta. Quando alguém vende uma versão simplificada e gloriosa da realidade, quando promete força sem nuance, quando oferece certeza sem complexidade, desconfie. Os espartanos acreditaram em sua própria propaganda. Acharam que seu sistema era perfeito e não precisava mudar. Enquanto o mundo evoluía, eles ficaram presos em um modelo obsoleto. O resultado? Extinção cultural. Chamada para a ação. Seja um pensador crítico. Agora você conhece a verdade sobre Esparta, mas conhecimento sem ação é inútil. Aqui está o que você precisa fazer. 1. Questione as narrativas. Da próxima vez que encontrar uma história perfeita ou um herói impecável, investigue. Quem está contando? Por que está contando? O que está sendo omitido? 2. Busque múltiplas fontes. Não aceite uma única versão dos fatos. Compare perspectivas. A verdade geralmente está na complexidade, não na simplicidade. 3. Reconheça seus próprios vieses. Todos temos crenças que queremos confirmar. Seja honesto sobre isso. Procure ativamente informações que desafiem suas convicções. 4. Valorize a nuance. O mundo não é preto e branco. Esparta não era completamente terrível, nem Atenas era perfeita. As histórias bíblicas podem ter valor espiritual sem serem literalmente factuais. Aprenda a viver na complexidade. 5. Compartilhe conhecimento. Quantas pessoas você conhece que ainda acreditam no mito de Esparta invencível? Quantas interpretam textos antigos sem contexto histórico? Seja a pessoa que traz nuance e profundidade às conversas. 6. Aprenda com os erros. Esparta nos mostra o perigo do militarismo excessivo, da sociedade fechada, da recusa em evoluir. Que sistemas modernos repetem esses erros? Como podemos evitá-los? 7. Valorize o que realmente importa. Atenas sobreviveu através de ideias. Esparta morreu apesar da força. O que você está construindo que vai durar? Que legado você está deixando? Não seja como os espartanos, presos em seu próprio mito, incapazes de ver a realidade até ser tarde demais. Seja como os melhores pensadores atenienses. Questione tudo, busque verdade, aceite complexidade, evolua constantemente. A história de Esparta não é sobre glorificar ou demonizar uma civilização antiga. É um espelho para nosso próprio tempo, um alerta sobre os perigos de acreditar em mitos confortáveis em vez de enfrentar verdades desconfortáveis. Agora você sabe. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Comece hoje. Pegue uma crença que você sempre teve como verdade absoluta e pesquise profundamente. Você pode se surpreender com o que encontrar. E lembre-se, a verdade pode destruir mitos confortáveis, mas constrói compreensão duradoura. A escolha é sua, viver no mito ou viver na realidade. Até o próximo vídeo.